Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Na cultura do café, diferentes fertilizantes nitrogenados impactam de forma diversa a produtividade. Além disto, o uso desses adubos resultam em efeitos distintos no solo e no meio ambiente. Sobre esses temas, conversei com o Dr. Leonardo Sarquis, ganhador do Prêmio Carlos Florence de 2023 da ANDA, por sua tese de doutorado, que é o motivo deste vídeo. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Dr. Leonardo Sarquis. Ele atualmente é pesquisador na cooperativa de Rio Verde, a Comigo. Leonardo, muito obrigado por estar com a gente. E estamos aqui porque o Leonardo fez um trabalho de tese muito interessante no seu doutorado sobre fontes de adubos nitrogenados na cultura do café. Então, Leonardo, de novo, lhe agradeço muito a sua presença aqui e tenho certeza que as informações vão contribuir demais, para todos que assistirem a nossa entrevista. Leonardo, então, já vamos à primeira entrevista, a primeira pergunta, que é a seguinte: qual é a importância de se pesquisar adubos nitrogenados no clima, no solo em que você trabalhou, na cultura do café? Mas qual é a importância desse estudo? Olá, Nelson. Primeiramente, muito obrigado, pelo convite. Uma satisfação estar aqui participando com você no canal Adubos e Adubações. Acompanho frequentemente aí o conteúdo de altíssima qualidade, E é muito bom começar já o ano falando de um assunto que a gente gosta tanto, que é a fertilidade do solo, fertilizantes, e contar um pouco sobre esse nosso trabalho de tese de doutorado, que rendeu muitos resultados interessantes, conceitos, que esclareceram alguns pontos aí sobre a adubação nitrogenada para a cultura do café, pensando nessas tecnologias, e estratégias de adubação. Então, já nesse sentido, respondendo essa sua pergunta, a importância, de se estudar a estratégia ou as fontes nitrogenadas para qualquer cultura, ela é fundamental, vamos dizer assim, porque cada cultura, cada estratégia de manejo vai ser decisivo nessa eficiência da adubação, do uso de nutrientes, Nelson? Então, o que a gente pensa, por exemplo, de adubação nitrogenada para milho é uma coisa, para café é outra coisa, E hoje, que é o nosso foco, o café, tem uma peculiaridade que é uma cultura que exige grandes quantidades, de nitrogênio. Então, é fundamental a gente estudar essas opções e estratégias de adubação para essa cultura também, pensando em aumentar a eficiência no uso desse nutriente. Leonardo, esse trabalho todo foi inclusive publicado em jornais científicos internacionais. Eu vou deixar, para todos saberem, eu vou deixar o link ou a citação bibliográfica para acessar os trabalhos. E eu gostaria de saber como é que esse trabalho foi desenvolvido e quais foram as hipóteses que sustentaram essa pesquisa. Perfeito, Nelson. Então, esse trabalho foi desenvolvido na região de Santo Antônio do Amparo, ali no sul de Minas, região ali com indicação geográfica, Campo da Vertente. Foi durante meu doutorado, lá com o professor Douglas Guelph, lá da UFLA, E por ser um trabalho de longa duração, então já é um trabalho que está indo para o 10º ano, a gente conseguiu obter muitas informações no sentido de perdas de nitrogênio no sistema, no sentido de eficiência agronômica, de emissões de óxido nitroso, de estoques de carbono, nitrogênio. Então, esse trabalho foi desenvolvido lá, a campo, numa fazenda, e com isso a gente conseguiu obter todas essas informações, esses resultados, pensando no manejo da adubação para o cafeeiro. E o que a gente teve como hipótese desse trabalho é que a adubação nitrogenada com ureia, ela não é a melhor opção quando se pensa em café, ureia convencional, E que a gente já tem opções melhores, estratégias melhores para aumentar a eficiência da adubação nitrogenada no cafeeiro, Essas
especificidades que a cultura tem, como, por exemplo, uma projeção de copa bastante robusta, que dificulta a incidência de chuva direto sobre o fertilizante que é aplicado na projeção da copa. Então, essas foram algumas hipóteses, né, que sustentaram esse trabalho e direcionaram essas perguntas para a gente precisar responder e entender o que seria a melhor estratégia. Os seus resultados são muito interessantes, principalmente em relação à emissão de gases de efeito estufa. Né? Você trabalhou medindo bastante o N2O, o óxido nitroso, que é um enorme problema sobre essas emissões de gases. Lembrando, né, que o N2O é aproximadamente, em termos de carbono, 298 vezes mais equivalente a carbono, quer dizer, é muito maior problemático, muito mais problema que apenas o carbono. Então, você mediu esse óxido nitroso, esse N2O, de várias fontes fertilizantes. Então, você poderia comentar as fontes, os resultados obtidos, a importância agronômica disso, a importância social e ambiental também? Perfeito, Nelson. Esse é um aspecto importante, né, essa questão das emissões de óxido nitroso. Hoje a gente tem poucos trabalhos desenvolvidos em condições tropicais focado em quantificar essas emissões de óxido nitroso. Muitas vezes a gente baliza esses números por trabalhos que foram desenvolvidos em condições de climas temperados, né, e que não refletem a nossa condição aqui do Brasil. Então, o que a gente observou nesse trabalho, testando como fonte não só a ureia convencional, mas também a ureia tratada com aditivo, NBPT, né, inibidor de urease, e também o nitrato de amônio, pensando como uma das opções para o cafeeiro, né, a gente viu que os fatores de emissões que a gente baliza por esses trabalhos de fora não refletem realmente as nossas condições, eles superestimam as nossas emissões de óxido nitroso. E nesse trabalho a gente viu que existe uma diferença entre essas fontes, também não dá para generalizar esses fatores para todos os fertilizantes nitrogenados, cada fertilizante vai ter um fator de emissão específico, né? Isso foi uma coisa que a gente viu nesse trabalho também, ficou bastante claro. E isso tem um aspecto importante, Nelson, tanto do ponto de vista ambiental, né, que reduzir essas emissões, você já comentou muito bem aí, a gente está reduzindo os impactos ambientais negativos, né, de emissões de gases de efeito estufa. N2O é um gás de efeito estufa muito preocupante, né, nesse sentido de emissões. Outro aspecto aí bastante importante é a valorização, né, da saca de café e tudo pelo mercado, quando se pensa nesse cuidado, nessa quantificação, nessa redução de emissões de óxido nitroso. E quais foram os resultados que você obteve entre as fontes? Será que você poderia especificar? Certo, Nelson. O que a gente observou foi uma redução comparada à ureia, foi a que mais emitiu o óxido nitroso, né? Quando a gente trabalhou com, por exemplo, nitrato de amônio, essa redução foi de 78%, né? E quando a gente trabalhou com a ureia, com aditivo NPPT, essa redução foi de 51%. Então, a gente viu que existe diferença nessas emissões quando se pensa em diferentes fontes, aí, né? Em fontes nitrogenadas para a cultura. Leonardo, quanto a perdas de amônia, que também NH3 que volatiliza, que também vocês mediram, e é interessante comentar, né, que o adubo é aplicado debaixo da saia do café. E se você pudesse fazer um comentário também importante das diferenças, né, debaixo da saia do café para outros locais, outras posições de aplicação de fertilizante na lavoura. Mas, além desse comentário, também houve diferença de perdas de amônia. E qual é a importância disso? E também, por que não houve? Aliás, houve poucas diferenças de produtividade até quando foi medido, embora as perdas de amônia tenham sido diferentes. Você poderia comentar um pouco sobre isso, por favor? Certo, Nelson. Então, quando a gente pensa já nas perdas por volatilização de amônia, né? Já é uma preocupação muito grande sob o ponto de vista agronômico. Enquanto as perdas por emissão de óxido nitroso são mais preocupantes no sentido ambiental, por ser um gás de efeito estufa, a perda por volatilização já vem numa escala muito maior, chega a ultrapassar até 50% da dose aplicada, a depender da situação, né, a depender das precipitações após a aplicação.
Então, a gente quantificou mesmo essa volatilização também, para entender as diferenças entre as fontes. E o que a gente viu é que, nesse cenário de cafeicultura, que a gente aplica esse fertilizante, a projeção da copa do cafeeiro, que dificulta a incidência de chuva, né, sobre o fertilizante, para a incorporação do fertilizante, para evitar perdas por volatilização, a ureia ela não fica como uma melhor opção, porque a gente aplica em cima de grandes volumes de resíduo vegetal, né, de folhas que ficam nessa projeção da copa. Então, aumenta bastante a atividade da enzima urease, que hidrolisa essa ureia e acarreta nessas perdas, né, por volatilização. E, em contrapartida, a gente viu que o uso da ureia com aditivo, NPT, ele já funciona como uma das estratégias que reduz, mas também não é a melhor opção, vamos dizer assim, porque continua dependendo das condições climáticas para a incorporação do fertilizante. Então, ela é uma ferramenta que já agrega em relação à ureia convencional, né, mas continua tendo as suas limitações pensando em cafeicultura, apesar de funcionarem muito bem pensando em outros cultivos, né? Por exemplo, milho já vem com uma opção mais estratégica. E o nitrato de amônio, já pensando que não está sujeito a essas perdas intensas, igual acontece com a ureia, a gente viu como a melhor estratégia, pensando em cafeeiro, por não ter acarretado em perdas maiores de 1%, 1,5% de nitrogênio por volatilização. Agora, em relação à produtividade, Nelson, nem sempre essa diferença aparece de forma tão marcante quando a gente faz doses, né? Até quando trabalha com essas fontes, por conta dos estoques de N no solo, que podem estar contribuindo ali para uma produtividade ainda razoável, né? Que quando se pensa em um cenário de cafeicultura, mas que ninguém quer aplicar fertilizante para perder 30%, 40% da dose por volatilização e consumir esse estoque que tem no solo, né? Então, a gente precisa ter um uso eficiente desses fertilizantes para suprir a demanda nutricional da cultura, né? E manter esses estoques em níveis adequados, né? Para estar tendo um sistema mais produtivo a longo prazo também. Há trabalhos, Leonardo, feito na Embrapa, arroz e feijão, em que mostram que no milho e que mostram que nos primeiros anos não houve resposta. Apesar de haver perdas por volatilização, o estoque de nitrogênio ele manteve a produtividade do milho e não houve diferença na produtividade para diferentes fontes fertilizantes, tanto o nitrato de amônio como ureia. Porém, a partir do quarto ou quinto cultivo, começaram a aparecer diferenças porque o estoque foi se reduzindo de nitrogênio no solo, e aí a ureia começou, né, os tratamentos com ureia tiveram uma diferença para menor muito grande em relação a fontes de muito baixa volatilização, porque o estoque foi diminuindo. Você teria como hipótese que isso no café deve acontecer com o tempo? Com certeza, Nelson. Esse que é o grande ponto, né, da perda por volatilização. Entre você perder 30%, 40% e perder 1%, com certeza a melhor opção é perder 1%, né? Porque é dinheiro jogado fora, vamos dizer assim, quando você aplica e o nitrogênio se transforma em um gás, né? O gás amônio, e vai para a atmosfera. Então, sem dúvida, a gente precisa ter maior retenção de N no solo e não perdas por volatilização. E, com certeza, esse estoque faz toda a diferença a longo prazo, né? Em anos de maiores produtividades, né? Esse estoque vai fazer toda a diferença. A gente não pode esgotar esse estoque do solo e usar ineficientemente os nossos fertilizantes na adubação de cada safra. Leonardo, quanto aos atributos microbiológicos, que também um dos seus artigos contempla, que vocês mediram, você pode me falar um pouco sobre esse tema e os resultados em relação a essas fontes? Claro, Nelson. Foram feitas essas avaliações também, né, dos atributos microbiológicos nesse trabalho. Hoje se fala muito em qualidade biológica do solo, né? Tem se difundido bastante essas análises microbiológicas também, nesse sentido de qualidade. Então, a gente fez todas elas e
que a gente pôde perceber é que nessas avaliações desses parâmetros, né, microbiológicos e tudo, sistemas adequadamente adubados que não tiveram nenhuma restrição nesse sentido de nutrição para que a planta pudesse vegetar adequadamente, aportar adequadamente resíduos vegetais, né, os parâmetros microbiológicos se apresentaram em níveis satisfatórios aí das escalas que já existem hoje na literatura, né. E uma situação interessante também que a gente observou quando a gente avaliou a atividade da enzima urease, né, é que o uso do aditivo NBPT realmente reduziu a atividade da enzima urease, tanto é que reduziu as perdas por volatilização também, né? Então, que é um parâmetro aí que ajuda a explicar essas perdas por volatilização na pesquisa também. E os indicadores mais focados em qualidade, quando o sistema foi adequadamente adubado, eles apresentaram, né, níveis satisfatórios aí, vamos dizer assim. E houve diferença entre as fontes, ureia com NBPT, ureia pura e nitrato de amônio, houve em termos microbiológicos ou foram muito parecidos? Não, Nelson, não houveram diferenças pensando em tratamentos, tá? Assim, para esses parâmetros microbiológicos. Inclusive, uma coisa que a gente observou é que eles são bastante variáveis, né? Assim, em função do ponto que é coletado, como que essa amostra é coletada, existe uma variação bastante grande quando se pensa nesses atributos, né? O que a gente teve como uma visão geral nesse contexto foi mais da questão de apresentarem níveis adequados, sempre esses níveis foram elevados, mais próximos aí ao que vem sendo indicado como adequado, e aí o que a gente pôde concluir nesse sentido é que realmente a adubação ela é fundamental para uma alta qualidade biológica também, por conta desses aportes, por conta de toda a estrutura do sistema, desenvolvimento da planta, né? Então a gente viu que é por aí que a gente consegue ter um sistema bem equilibrado, vamos dizer assim, do ponto de vista químico, físico, né, biológico. E quanto a uma recomendação prática, né? O que o seu trabalho permite pensar numa recomendação aplicável a campo para o produtor rural? Perfeito, Nelson. Uma coisa que ficou muito clara aí, Nelson, que inclusive a própria fazenda onde desenvolveu esse trabalho já incorporou isso no manejo da propriedade, né? É que ureia convencional, pensando em cafeiro, realmente ela apresenta uma limitação muito grande, por tudo isso que a gente já comentou, né, de estrutura da planta, a forma de adubação, né, que muitas vezes acarreta em grandes perdas. Então, uma recomendação prática seria tentar trabalhar com fontes aí como nitrato de amônio ou mesmo fontes com algum tipo de tecnologia, por exemplo, o NBPT, mesmo que não tenha sido a melhor opção, ela já ajuda no sentido da redução das perdas aí por volatilização, né? E basicamente, sim, uma ideia seria sempre optar por tecnologias que agreguem mais no sentido de aumentar a eficiência da adubação nitrogenada, né? E hoje existem diversas tecnologias no mercado que são competitivas, pensando em custo comparado à ureia convencional, né? O próprio uso hoje já está muito mais difundido, então uma recomendação prática seria sempre que possível evitar o uso de ureia convencional, pensando em cafeeiro, por conta dessas perdas que realmente são muito intensas. Leonardo, já estamos indo para o fim, lhe agradeço muito, né? Extremamente interessante. Então, Leonardo, por favor, vamos para as considerações finais. Certo, Nelson. Então, basicamente, queria agradecer aí mais uma vez pelo convite, né? Deixar essa mensagem aí que o uso da adubação hoje tem que cada vez mais focar em aumentar a eficiência no uso dos nutrientes. Hoje existem diversas tecnologias para isso, diversas opções, estratégias de manejo para isso. Pensando aí nesse trabalho da cafeicultura, né, que a gente teve satisfação de desenvolver lá em Minas, né? A gente viu isso muito bem, que essa adubação pensada a longo prazo, pensada em uso de algum tipo de tecnologia, uso eficiente, ela
traz inúmeros benefícios aí no sentido agronômico e também ambiental, né? E a consideração final que eu queria deixar é basicamente essa de o produtor, né, ter cada vez mais essa visão que essas novas tecnologias são excelentes ferramentas que contribuem para o aumento da eficiência da adubação. Leonardo, excelente. Em meu nome, em nome de milhares de pessoas que vão assistir, te agradeço muito. Forte abraço, Leonardo. Um abraço, Nelson. Um abraço para todos também, ouvintes aí do canal Adubos e Adubações.